Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estão chegando aí para a nossa palestra. Nossa palestra que foi prometida, que parecia promessa de político, né? Eu prometi para vocês que ia falar sobre regime de bens, e aí alguns alunos, e essa aula não chegava nunca. Chegou o dia, meu povo, chegou o dia tão esperado. Assim como você espera o casamento acontecer na sua vida, desde que você começou a assistir os filmes da Disney, né, onde a salvação da humanidade está no casamento com o Príncipe Encantado, com a Bela Adormecida, com a Branca de Neve, chegou o nosso dia, o dia de falar sobre regime de bens. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui querendo entrar na sala, gente. Só um minutinho. Arrasou, professora. Queridos, então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Desculpa eu começar a sair falando assim, loucamente, sem me apresentar, né? Falta de educação. Meu nome é Lana Castelões, sou professora da Unicamburi, no curso de Direito de Família, no curso de Direito das Sucessões e também no curso de Direito das Coisas. Todas estas matérias tratam de objetos caros a nós, seres humanos. Quais são eles? Os bens materiais e o amor, que está atrelado ao ódio, né, gente? Infelizmente, muitas vezes o amor está atrelado ao ódio. Existe uma linha tênue entre amor e ódio, até porque a gente só odeia quem nos é importante. Porque se a gente não desse a mínima para essa pessoa, a gente não estaria nem aí para ela. Então, se você odeia alguém, repense o que você realmente sente por essa pessoa, se é ódio mesmo, ou se é um amor que está aí disfarçado de ódio, uma paixão embutida, porque se ela não representasse nada para você, você seria indiferente a essa pessoa, meu querido. Eu trago verdades, vim aqui nesta manhã de quinta-feira para te trazer verdades, tá? Mas é para o seu bem, tá bom? Então, gente, aqui na Unicamburi, a gente trabalha com essas 3 matérias: direito das coisas, direitos reais, direito de família, direito das sucessões. Bom, eu também sou advogada, especialista em direito de família, em planejamento sucessório, sou gestora do Núcleo de Direito de Família e Planejamento Sucessório, do escritório, o qual sou sócia, né, que é o Lara Martins Advogados, não sei se vocês já ouviram falar. Sou especialista pela PUC de Goiás em Direito Civil e Processo Civil e sou professora desde 2010. Desde 2010 tem gente aturando essa pessoa que vos fala. São guerreiros, né? Então, aqui nessa turma, eu tenho aí uns colegas que há muito já conheço, que já são meus alunos, e eu comecei hoje aqui a palestra, o curso de vocês hoje, dizendo que eu prometi falar para eles sobre regime de bens. Por quê? Porque eu entrei na turma deles como professora substituta em direito de família. E como eu entrei no meio do semestre, a gente não viu o regime de bens. E hoje sou a professora deles de direito das sucessões. E lá no direito das sucessões, quando vocês chegarem lá, não sei se vocês já passaram por essa matéria maravilhosa, porque direito civil, quem não gosta, aprende a gostar quando chega em direito de família e direito das sucessões, né? Então, se você já passou pelo direito das sucessões, você viu que, apesar de tratar da morte, que é algo que a gente não gosta de conversar, é uma matéria muito gostosa de fazer, e a gente precisa saber dos institutos relativos ao regime de bens, principalmente na hora que a gente vai estudar ali a concorrência do cônjuge com os descendentes e com os ascendentes, principalmente com os descendentes, que são herdeiros de primeira classe.
né? Porque dependendo do regime de bens, o legislador entendeu que o cônjuge não pode concorrer à herança. Olha só, vai ser punido. O cônjuge é punido pelo legislador. Os meus filhotes, aí eu chamo eles de filhos, né? Porque professor tem essa questão maternal com aluno. Os meus filhotes aí sabem o quanto eu sou apaixonada no legislador de sucessões, né? Eu adoro o legislador de sucessões. Eu brigo com ele todas as aulas. Mas por quê? Porque ele quer, de todas as formas, punir o cônjuge ou o companheiro, dependendo do regime de bens. Então, apesar de, graças a Deus, existirem os tribunais que vão adaptando a lei de família e principalmente a lei do direito das sucessões à realidade, né, dos fatos, porque o direito ele não precisa, ele deve acompanhar o desenvolver dos fatos, da cultura, do convívio das pessoas, né, umas com as outras. Ele deve acompanhar o relacionamento, a mudança de relacionamento com as pessoas, igual está acontecendo agora. Está acontecendo o quê? Pandemia. Dá tempo de legislar a respeito disso? Como que vai ficar o pagador de pensão alimentícia que parou de trabalhar? Ele vai continuar sendo preso por atraso? Ou como que a gente vai fazer? Ele pode entrar com uma revisional? Os tribunais já estão modificando o tratamento disso aí. Por quê? Porque não dá tempo, gente, de legislar a respeito disso. A pandemia aconteceu, ontem. Então, e os caras, os homens, as mulheres devedoras de alimentos estão pagando mensalmente e começando a se tornar o quê? Devedores em mora, porque o seu rendimento caiu. Como que a gente vai fazer agora? Então, o direito e as decisões dos tribunais, elas devem acompanhar aí essas mudanças repentinas que acontecem na sociedade. E o legislador de sucessões ainda está lá no século passado, tadinho, né? A nossa avó é mais atual que o legislador de sucessões. Bom, mas chega de falar de sucessões, vamos ao que interessa, né, gente? Vamos aqui falar de regimes de bens, que é isso que vocês vieram fazer aqui hoje, falar sobre regimes de bens. Bom, como eu disse para vocês, muitos de nós, desde pequenos, sonhamos com o dia D, que é o dia do casamento. Isso vem mudando, por quê? Porque houve uma percepção que o amor não precisa ser contratado, que o amor não precisa ser legitimado por um documento, que seria a habilitação do casamento. No caso do casamento, o casamento é válido a partir do momento que existe ali a habilitação, aquele documento que a gente pega lá no cartório. Quem já casou aqui, quem casou sabe que teve que fazer um procedimentozinho burocrático lá no cartório, né? No tabelionato de notas. E aí teve aquela publicação de editais, do proclama do casamento, e aí no final, depois que não houve nenhuma impugnação, ninguém opôs impedimento ao seu casamento, ninguém chegou lá igual acontece na novela das 8. Fulano não pode casar porque ele já é casado comigo, chega lá com os filhinhos, adentrar a igreja com os filhos catarrentos, né? Fala, não pode casar aqui, olha, é pai desses filhos aqui, né? Então, quando ninguém opõe impedimento ao casamento, o casamento, então, é aceito aí pelo ordenamento jurídico através da habilitação do casamento, e esse casamento é certificado. Até o casamento religioso, para ter validade para a lei, para a justiça, é preciso ter essa habilitação, que é aquele documento pego lá no cartório, no tabelionato de notas, tá? Porque senão o casamento religioso é só uma união estável, né? Não chega a ser considerado como casamento. Pois bem, muitos de nós já pensaram algum dia na vida em se casar, muitos de nós já casamos, descasamos, casamos novamente, né? Então, é um instituto que a gente precisa falar a respeito. Só que, como eu disse no início da aula, ao longo da vida, nós nos tornamos quem somos por tudo que nós vivemos, por tudo que nós aprendemos e ouvimos daquelas pessoas que nos educaram, sejam elas nossos familiares, nossos professores,
naquela fase, né, que nós estamos ali adquirindo conhecimento, adquirindo cultura. Então, nós acabamos nos tornando fruto de uma cultura social. E a nossa cultura é uma cultura que tem raiz na cultura ecumênica, na cultura religiosa, cristã, né? Isso vem desde a nossa colonização, onde nós fomos doutrinados com a religião católica. Então, é comum que as nossas leis ainda sofram aqueles reflexos daquilo que a gente aprendeu desde o início da civilização brasileira, né? E a civilização ocidental, ela toda é baseada na religião cristã. Então, é comum que o casamento ele seja um objetivo de vida, tanto do brasileiro que é nato, tanto daquela pessoa que está ali, não só no Brasil, mas aqui convivendo no Ocidente, nesses continentes ocidentais, né? Então, é preciso que isso seja normatizado, porque quando as pessoas se casam, geralmente existe amor, existe paixão, que são sentimentos que acabam que tampam nossos olhos da razão. Isso, porque quando a gente está apaixonado, a gente só vê perfeição no ser amado. Né? Vocês já assistiram a Bela e a Fera? Bela e a Fera, a Bela, aquela moça bonita, da cintura de pilão, e encontra um monstro óbvio. Qual que é a primeira reação? Quer sair correndo, quer achar uma espingarda, atirar na cabeça dele, porque ele é horrível, monstro, deve roncar horrores, né? Deve ter o nome lá no Serasa, deve transparecer que, de acordo com o padrão de beleza social, não é uma pessoa interessante. Só que, com o tempo, a Bela, ela vai o quê? Percebendo quem está por trás da feira e se apaixona. E aí ela nem quer saber mais do pelo que ele tem, né? Enfim, de todas aquelas características que, de acordo com o padrão de beleza da sociedade, ele seria horroroso e não seria um partido para ela, né? Apesar de todo aquele castelo que ele tem, né? De ser milionário, enfim. Então, gente, que mais? Quando a gente também assiste os desenhos lá da Disney, a gente percebe que a princesa ela só vai ser feliz, só vai ser liberta do castelo onde ela passou a vida aprisionada por um príncipe, e esse príncipe é lindo, maravilhoso e rico, né? Então, a gente aprende desde pequena que a gente só pode ser feliz se a gente casar com um homem lindo, maravilhoso e rico. E isso é muita responsabilidade para os nossos companheiros, porque raramente a gente encontra uma pessoa, ainda mais no Brasil, que seja linda, maravilhosa, esbelta e milionária para casar com a gente. Da mesma forma, a gente ficou com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque vocês já viram as meninas do desenho, a Branca de Neve, a Bela Adormecida? Gente, a cintura delas é isso aqui, ó. Aquilo ali não é nem meu braço. Então, a responsabilidade também pesa para a gente, né? Porque os meninos acham que para casar tem que ser uma princesa aprisionada que está ali à mercê da sua espada, né? E desde quando ele a liberta da prisão da solteirice, ela se torna submissa a ele para o resto da vida, porque ele é o salvador da pátria. Então, gente, é essa cultura que a gente está, né, inserido. E, infelizmente, é o que a gente acredita, é o que a gente espera do outro no momento do casamento. A gente investe todas as nossas expectativas de felicidade em uma pessoa e, na maioria das vezes, a gente se frustra, porque aquela pessoa não é aquela perfeição toda que a gente sempre imaginou que fosse o nosso cônjuge ou companheiro, né? Então, a lei, prevendo essa quebra de fantasias que acaba vindo acompanhada com a paixonite do noivado, ela prevê ali regras que irão atuar sobre o patrimônio daqueles cônjuges. E o problema
é que, apesar da lei dizer que quando alguém vai se casar lá no cartório, é necessário que o tabelião, o oficial do cartório, informe aqueles noivos quais são os regimes de bens e como eles funcionam, isso não acontece. E quando acontece, é feito daquela forma assim, bem levada com a barriga, né? Ah, regime tal é assim, ninguém entendeu nada, todo mundo está com calor, com fome, louco para sair do cartório, né? E acaba que se casa no regime mais comum, que é o regime de comunhão parcial de bens. Então, quando a gente pergunta, quem sabe quantos regimes de bens tem o Brasil, o ordenamento jurídico permite? Alguns vão falar, 2, 1, né? Não vão saber identificar. E essas pessoas, por vezes, são até casadas, né? E não sabem quantos regimes de bens existem, ou seja, uma falha do tabelião, porque não é todo mundo que fez um curso de direito, que foi aluno da professora Lana, que vai entender quais são os regimes de bens e quantos são, né? E a partir de hoje, vocês vão, quem não sabe de bem sim, e que são deveras muito interessantes e talvez se amoldam mais a sua intenção de futuro patrimonial do que o comum, que é o regime de comunhão parcial de bens, né? Então, vamos a eles. Bom, regimes de bens. O que é um regime de bem? É aquela normativa que vai influenciar a administração dos bens do casal. Sejam esses bens de um só, sejam esses bens de apenas um cônjuge, ou seja, esses bens inseridos no acervo comum dos bens, ou seja, são bens onde os cônjuges são sócios, são meeiros, né? Porque dependendo do regime de bens, os cônjuges podem ser donos daquele patrimônio ao mesmo tempo ou não. Tem bens que é só de um, independente de partilha, vai continuar sendo daquele um, e tem bens que tem alguns bens que estão dentro do acervo geral, do acervo comum de bens, que independente no nome de quem esteja, vai sempre ter 50% de participação do outro cônjuge. Então, isso tudo vai depender do regime de bens que você escolheu para o seu casamento. Para você ver o tanto que é importante a gente saber bem sobre o regime de bens do casamento antes de casar. Ai, professora, mas isso não é romântico, né? Como que eu vou falar de regime de bens com o meu noivo, com a minha noiva? Deixa eu te falar uma coisa, criatura. A partir do momento que você tem dificuldade de falar de questões, de seja qual for a questão com o seu namorado ou namorada, com o seu parceiro ou parceira, é porque esse relacionamento já não está bem. Vocês têm que repensar esse relacionamento, tá? O relacionamento, para dar certo, tem que ter companheirismo, cumplicidade, e cumplicidade significa liberdade de tratar de todos os assuntos que são caros a ambos. Então, não é porque vocês vão conversar civilizadamente sobre o futuro do patrimônio de vocês que isso tem que ser um tabu. Não, gente. Entre um casal não pode ter tabu. Senão aquele casal, ao invés de ser uma experiência de comunhão plena de vida, que inclusive é uma das essências do casamento, um dos pressupostos de existência do casamento, a comunhão plena de vida, passa a ser o quê? Relacionamento abusivo, ou um relacionamento aí frustrado, né? Pode até nem ser abusivo, mas de repente um relacionamento frustrado. Por quê? Porque você não nós, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente tem que buscar um terapeuta, nem que seja pelo SUS. A gente tem que buscar um terapeuta, porque a gente está com as emoções à flor da pele, né, pessoal? Infelizmente. Bom,
Então, esse regime de bens é aquela normativa que vai relativas dos bens dos cônjuges. As disposições gerais tratam de todos os regimes de bens, estão no Código Civil, a partir do artigo 1069, tá? Então, a partir do por isso que chama de disposição geral. Todos os regimes de bens, independente do regime de bens que você escreveu, chama de disposições gerais. A gente percebe que tem alguns princípios ali. Em primeiro lugar, liberdade de escolha do regime de bens. Eles têm liberdade de escolher qual é o regime de bens que lhe é melhor, que lhe é conveniente, tá? Isso aí, essa liberdade de escolha, ela está proporcionalmente ligada à autonomia privada da vontade, aquele princípio que, inclusive, é princípio de negócio, dos negócios jurídicos, quando você estudou negócio jurídico. Então, os noivos têm liberdade de escolher, eles não são obrigados a casar no regime de bens, a não ser nas exceções do 1641, que a gente vai ver daqui, mas, regra geral, todos nós temos liberdade de escolher qual é o regime de bens que vai nortear o patrimônio do nosso casamento. Existe o princípio também da variabilidade. Além da liberdade de escolha, tem a variabilidade. Nós temos vários regimes de bens. Nós temos o regime de comunhão universal, regime de comunhão parcial de bens, regime de separação total de bens e participação final nos aquestos. Sim, nós temos 4 regimes de bens. Nosso ordenamento jurídico enumera 4 regimes de bens. Nossa, achei que fosse só 1 ou 2. Pois é, achou errado. Nós temos 4 regimes de bens ali, onde os noivos podem escolher qual deles vai incidir sobre o seu casamento. E aí, se arrepender depois, não, eu não curti esse regime de bens, eu quero mudar. Pode, gente, pode alterar regime de bens. Lá no artigo 1639 do Código Civil, o legislador dá essa opção de alteração do regime de bens, de acordo com o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 1639 do Código Civil permite a modificação do regime de bens, mas o pedido ele não pode ser unilateral. Os 2 cônjuges têm que solicitar, e não é no cartório, é na justiça. Depois que casou, o buraco é mais embaixo. O casamento pode ser feito na justiça, mas se quiser alterar o regime de bens, o casamento tem que ser lá, pode ser no cartório, e é no cartório, né? Já pensou, gente, você obrigar alguém a se casar com você na justiça? Eu já tinha obrigado uns 2 aí a casar comigo, né? Que me enrolaram aí a vida inteira. Tinha obrigado já na justiça, vai casar, sim, senão vai ter que pagar indenização. Então, perguntando aí quais são os regimes. Vamos repetir: regime de comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens, regime de separação total de bens e regime de participação final nos aquestos. O que são aquestos? Parece nome de raça de cavalo, mas não é. Aquestos são os bens adquiridos de forma onerosa a partir do casamento. Tá? Então, o regime se chama regime de participação final nos aquestos. A participação, os bens que se comunicam apenas no final do casamento, se acontecer o final do casamento, tomara que não, tomara que dê certo, mas se romperem, é lá no rompimento que vai se fazer ali uma contabilidade para saber quais foram os ganhos do casamento, e aí reparte ali entre os cônjuges, no momento do divórcio, do fim daquela comunhão plena de vida, tá? Então, são 4 os regimes de bens.
E eles podem ser alterados, sim, por força do parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil. Mas o pedido tem que ser motivado, ou seja, os cônjuges têm que justificar por que querem alterar o regime, e tem que ser na justiça. Por quê, gente? Por 2 motivos que tem que ser na justiça. O juiz vai analisar se terceiros não serão prejudicados com a alteração do regime. Por exemplo, terceiros que adquiriram um imóvel ou estão pagando o imóvel adquirido que era particular de um dos cônjuges, e agora o regime passou a ser um regime de comunhão universal, ou vice-versa, era um imóvel que era dos dois e agora é só de um. Enfim, o juiz vai ter que analisar se aquela alteração do regime de bens não vai prejudicar interesse de terceiros, tanto é que essa alteração, ela é automaticamente com a sentença serve de justo título para modificar, para alterar o registro de todos os bens a partir daquele momento lá no cartório de registro de imóveis, para informar o público, para dar publicidade que agora aquele bem pertence a 2 pessoas, se for um regime de comunhão universal de bens, por exemplo. Se eles resolverem por um regime de comunhão universal de bens, onde todo o patrimônio que eles adquiriram durante a vida toda vai ser comum a ambos, tá? Então, essa alteração, o importante que vocês saibam é que a alteração do regime de bens, ele é ex tunc para os noivos, para os cônjuges, tá? Então, retroage a data do casamento para os cônjuges, mas para os terceiros interessados, é ex nunc, vai surtir efeito a partir da alteração lá no cartório de registro de imóveis, em relação aos imóveis que estão ali disponíveis, ok? Então, ninguém vai ser enganado aqui. Por isso que ninguém que eu falo os terceiros interessados. Então, ninguém vai ser prejudicado. É por isso que o juiz tem que analisar antes de permitir essa alteração do regime de bens. Uma vez alterado, vai ficar registrado lá no cartório imobiliário de todos os cartórios onde os cônjuges possuem patrimônio imóvel, tá? Bom, o regime de bens começa e termina em termos definidos. Então, quando que vai surtir efeito o regime de bens do casamento? A partir do casamento, óbvio. E quando termina? Lá no artigo 1571 do Código Civil, o legislador traz as situações que finalizam a sociedade conjugal. Artigo 1571 do Código Civil. Então, a sociedade conjugal termina com a morte de um dos cônjuges. Mesmo que o cônjuge, o viúvo ou a viúva fique indo lá na sessão espírita tentando falar com o falecido, não tem mais obrigação, acabou com a morte, tá? O que mais? Encerra também a sociedade conjugal com a sentença que declara nulidade ou anulação do casamento. O que mais? Encerra a sociedade conjugal com a separação de fato. Lá no 1571 ainda fala de separação judicial. É um instituto que não existe mais. Lá na época dos seus pais, dos seus avós, a maioria de vocês aqui são bem mais jovens que eu, a separação judicial ela existia porque por aqueles cônjuges que estão querendo se divorciar repensarem, será que é isso mesmo que eu quero? Aí eles eram obrigados a passar por uma separação judicial decretada pelo juiz, e aí depois de um tempo que eles podiam pedir o divórcio. E aí muitos relacionamentos paralelos surgiam nesse inteirinho aí de separação judicial até o divórcio. Era uma palhaçada, né? Então hoje não existe mais separação judicial, apesar de ainda estar aí no texto legal. É um procedimento judicial que não é necessário mais para se requerer o divórcio. Basta estar casado para se divorciar. Basta a vontade dos cônjuges de se divorciar, de pelo menos um deles, né? Porque aí pode partir para o divórcio litigioso, se o outro não consentir. E pelo divórcio. Divórcio também acaba com a sociedade conjugal.
né? Aí aqui, gente, não tem no 1571 a sociedade, a finalização da sociedade pelo fim da comunhão de vida, né? Que é aquela separação de fato. Os cônjuges brigaram, separaram, se mudaram de casa, não tem mais comunhão de vida. Aqui no 1571, o legislador não traz esse fator como a causa de extinção da sociedade conjugal, mas os tribunais já consideram que a separação de fato já finaliza toda e qualquer obrigação relativa ao casamento. É por isso que muitos casais que são casados aí num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, se eles se separaram de fato e começaram um relacionamento com o terceiro, esse novo relacionamento pode sim ser considerado como união estável, mesmo antes do divórcio. Por quê? Porque os cônjuges não têm mais comunhão de vida. E a comunhão de vida é essencial à existência do casamento. Não tem mais comunhão de vida, não tem mais obrigação do casamento, não tem mais incidência do regime de bens. O pacto antinupcial, nós vimos que são 4 regimes de bens, certo? O pacto antinupcial ele é necessário, é uma forma de escrituração pública da decisão do casal que quer um regime de casamento diferente do de comunhão parcial de bens. Seguinte, você vai chegar lá no cartório, quando você for casar, ou se você já casou, e aí vai ter um momento que o tabelião vai te perguntar qual que é o regime de bens do casal. Ah, não sei. Qual que é melhor? Então faz o regime de comunhão parcial de bens. Aí não precisa de pacto antinupcial. Essa vontade só vai ser reduzida a termo. A declaração de vocês só vai ser reduzida ali no documento que o tabelião vai pegar ali a declaração de vontade de vocês. Aí, se vocês escolherem outro regime, aí precisa de escritura pública, e essa escritura pública é chamada de pacto antinupcial. É um instrumento realizado pelos cônjuges para determinar qual que é o regime de bens do casamento. Se for o regime de comunhão parcial de bens, não precisa de pacto antinupcial. Qualquer outro regime de bens precisa da realização do pacto antinupcial. E é óbvio que o cartório cobra taxa, porque cartório geralmente cobra até para você sorrir lá dentro. Então, se você decidir pelo pacto antinupcial necessário para a escolha de um regime de bens diferente do de comunhão parcial de bens, aí você tem que pagar uma taxinha a mais, né? Mas é melhor você pagar, então vai ser um investimento para você ter segurança jurídica em relação ao seu patrimônio, de acordo com a sua vontade. E o pacto antinupcial, ele está descrito, a sua necessidade está descrito lá no 1640 do Código Civil, se você quiser anotar aí. Artigo 1640 do Código Civil fala do pacto antinupcial, tá? Então, o pacto antinupcial, ele vai o quê? Ele vai ser um instrumento físico da autonomia privada de vontade daqueles cônjuges, da liberdade de escolha daqueles cônjuges. E ele pode praticamente falar sobre todas as disposições. Nós temos liberdade, eu posso escolher o regime, mas com exceções que vão alcançar normas de outros regimes. Por exemplo, eu vou casar no regime de separação total de bens, que é aquele regime onde nenhum bem se comunica. O que é meu, o que é do meu cônjuge é do meu cônjuge. E aí, Snair, vamos chegando aí, hein? Snair é meu aluno também, lá do Direito de Sucessões. Não, o Sinair faz direito das coisas comigo, né, Sinair? Estou confundindo aqui. Aí, gente, o que acontece? Liberdade de escolha, né? Eu posso colocar disposições livres ali em relação à administração dos bens do casal, desde que seja consensual, óbvio, com o meu cônjuge. Raramente vai ter alguma norma cogente no direito de família. O que é norma cogente? Aquela imperativa, aquela que não é revogada por um pacto antinupcial, pela vontade dos cônjuges. Por exemplo, os impedimentos do casamento.
que estão lá no artigo 1521. Descendente não pode casar com ascendente. Se houver um casamento assim, ele é considerado nulo. Então, é uma norma cogente, é uma norma que não interessa a vontade das partes. Eu quero casar, se esse casamento estiver dentro dos impedimentos, não existe casamento para a lei. Pode até ter ali um relacionamento, mas esse relacionamento não é abraçado pelo ordenamento jurídico, uma vez que é considerado nulo. Então, é uma norma cogente. Então, apesar dos cônjuges terem essa liberdade de escolha através do pacto antinupcial, essa liberdade ela tem um limite. Tem um paredão que barra essa liberdade. Qual que é o nome do paredão? As normas cogentes de direito de família. E um exemplo delas são os impedimentos. Outro exemplo, a aberração do artigo 1641, também é uma norma cogente. Aquela bomba atômica, aberração legal inconstitucional do artigo 1641, que obriga os cônjuges a se casarem no regime de separação, como se fossem retardados e não tivessem condições de